para a edição de segunda-feira, como já é habitual, sobre livros e outras atividades aqui com parceria da Biblioteca de Angra. Tenho aqui os meus dois convidados de costume, com uma convidada especial, Dr. Avelino Santos, Dra. Melena Castro, boa tarde, e também Diana Nunes é a convidada de hoje. Já vamos falar um pouco sobre isso. Dr. Avelino Santos, como é que começamos esta semana? Ora bem, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Vamos começar esta semana e se calhar também já anunciamos alguma coisa para a próxima semana. Sim, uma vez que segunda-feira é feriado, o dia 9 de junho, que é o dia da região Açores. Portanto, mas para esta semana temos hoje, o 2 de junho, temos devemos dizer que temos aqui, pelas 16 horas, o intercâmbio de voluntariado Aprender Inglês. E por Daniel Burke. Ou Berg. Portanto, estes são sons muito interessantes e que é para adultos. E, portanto, todos estão aqui convidados gratuitamente a aprender inglês com um homem que realmente domina bem esta técnica da língua inglesa. Também hoje, dia 2 de junho, pelas 17 horas, portanto, ou seja, este aprender inglês, este intercâmbio de voluntariado é pelas 16 horas, pelas 4 horas da tarde. Daqui a bocadinho. Daqui a pouco. Mas depois, uma hora depois, às 5 da tarde, às 17 horas, temos um concerto de apresentação à obra para violino e piano de Tomás de Borba. Okay. Portanto, é para uma turma da secundária de Angra, duas turmas da secundária de Angra, e que estarão lá presentes, mas é aberto a todo o público que esteja assim interessado em ouvir este concerto de piano e violino. E é com partituras da coleção e do arquivo de Tomás de Borba, que era um padre, que tem realmente um conjunto grande e interessante de partituras, e portanto estas foram escolhidas as de piano e violino. Também amanhã, dia 3, pelas 14h30, temos novamente a poesia do lado de dentro. O que é isto? É uma poesia que é dirigida a reclusos do estabelecimento prisional aqui de Angra, que é dirigida por Madalena Ávila. Portanto, já não é a primeira vez que tal coisa acontece, e é importante e é interessante levar a poesia ao lado de dentro. Portanto, daí o título, Poesia do Lado de Dentro. Ou seja, são reclusos, são pessoas que estão numa situação especial e que não podem vir assistir a eventos desta natureza cá fora, logo é de casa de fora que vai lá dentro levar essas questões. Também no dia seguinte, no dia 4, temos o Dia Internacional dos Arquivos. E eu já falo um pouco à frente deste Dia Internacional dos Arquivos e passaria para o dia 5, que é pelas 11 horas, uma sessão de sensibilização ambiental promovida pela Secretaria Regional do Ambiente e Ação Climática. É também para uma turma aqui da secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, aqui a secundária de Angra, antigo Liceu de Angra, que vai ser feita essa sensibilização ambiental. Mas também é para esta turma, mas aberta a todos quantos estejam interessados. Também devo aqui dizer o seguinte, que para a próxima semana também temos já algumas coisas planeadas, uma vez que na próxima semana não vamos ter este programa, porque é um dia feriado, mas já posso dizer que no dia 11 de junho temos Figuras de Terra, Antropomorfismos, de Marina Mendonça. Portanto, esta exposição, que será muito interessante também para se inaugurar e para se ver e para se explorar, estará no espaço Arte e Debates. E também no dia 14 de junho, portanto no sábado, portanto agora de sábado a 8 dias, vamos ter pelas 15 horas a chamada tertúlia paleográfica. Vamos ter um documento também muito interessante do século XVIII sobre a Arca das Três Chaves. O que era isto da Arca das Três Chaves, senão um cofre
que era... Só podia ser aberto os três ao mesmo tempo. Exatamente, que tem que ser aberto os três ao mesmo tempo para se poder ver o que é que consta lá dentro. Portanto, este é um documento que descreve esta arca e o que é que ela continha, para que era esta arca. Portanto, vamos explorar aqui e será o documento agora desta tertúlia que vai terminar esta época antes de iniciar o próprio verão. Por outro lado, temos aqui também uma outra questão, outros eventos que são os eventos de continuidade. Ou seja, temos os passos no arquivo, que este mês vai dedicar-se à tradição da festa de ferrar o gado, a chamada ferra do gado, em que realmente, aí a partir de agora, temos as ferras, as festas, as touradas, toda uma série de questões, e este passo no arquivo, com fotografias, com imagens de anúncios nos jornais e nas revistas, vai-nos trazer, portanto, essa mesma olhar atento. Por outro lado, também temos o olhar periódico, que é também da secção de periódicos que a biblioteca tem, que é Teatro ABC de Lisboa, na Ilha Terceira, peça com sal e pimenta. Portanto, é uma peça também interessante e que foi muito interessante na época para isto. Além disso, também temos na sala de arquivo o documento do mês, que vai-se prolongar para este mês, que é também a Flora Açoriana, que foi retirado esses elementos do arquivo José Agostinho. E descreve vários tipos de paisagens que se podem observar aqui nos Açores, em todas as ilhas dos Açores. Portanto, o Tenente Coronel José Agostinho foi um homem multifacetado e que realmente tem conhecimentos extraordinários. Por outro lado, também temos na sala de leitura de adultos da instituição a mostra de teatro. Portanto, onde temos alguns clássicos do teatro e onde realmente vamos aqui explorar e ver esta mostra como é que é. Ainda temos também a comunidade ao estudo, não é? E que ainda decorre e portanto, temos, além destes eventos de continuidade, também temos outros que estão em continuidade e outros que vão ser inaugurados, como, por exemplo, exposições. Devo referir aqui a exposição O Cabido Atlântico de Angra, Fronteiras da Expansão da Fé e da Coroa, que já vem desde abril, e que na passada semana tivemos, portanto, na quinta-feira, uma conferência e um teatro sobre uma reunião capitular também interessante. Por outro lado, temos a exposição, mas que depois vai se prolongar até setembro, e em setembro vamos ter um colóquio com dois cônegos, um aqui chamado o cônego magistral da Sé de Angra, e o outro o deão da Sé de Braga. Vai haver aqui um pequeno colóquio sobre os cabidos e a importância dos cabidos nas dioceses e, portanto, para os dias de hoje. Por outro lado, ainda temos também a exposição, uma exposição de fotografias de Jalaia, que é de Timóteo Lima, que é uma vivência que ele teve muito interessante na Gâmbia, onde tem fotografias de uma família e que realmente temos ali extraordinárias. Ainda também, num outro espaço da biblioteca, temos os chamados livros de artista, que é uma exposição diferente e um outro conceito também diferente de livros e de se ler também. Portanto, livros constituídos por Isabel Barahona e que também tivemos cá uma conferência por esta senhora. Além disto, temos também cá, que começou hoje, não é? Uma outra exposição também interessante, que é Camões, o eco da alma portuguesa. Portanto, isto é o mês de junho e, portanto, também fizemos aqui uma exposição sobre Camões, não muito grande, com alguns exemplares não muito conhecidos também,
sobre Camões para festejar os 500 anos do nascimento de Camões. Portanto, foi em 2004, mas que se prolonga até 2025. Portanto, esta exposição é uma mostra que é documental, organizada pela secção de periódicos da biblioteca e convida à redescoberta deste grande poeta maior, da literatura portuguesa, que é uma figura, portanto, emblemática da literatura portuguesa e símbolo incontornável da própria identidade nacional. É evidente que esta exposição está lá enquadrada e convida-se todos a poderem realmente visitá-la e rever um pouco este grande homem da literatura portuguesa. Ainda também, no dia 5 de junho, vamos ter uma outra exposição que vai abrir, que é de Baltasar Pinheiro, intitulada Fogo Manso. Através desta exposição, vamos considerar o valor das coisas simples e também ela vai estimular o diálogo interior de cada um de nós. Portanto, esta exposição, que vai se inaugurar por agora no dia 5, portanto, será interessante para termos em conta quem foi este Fogo Manso. Ora bem, no que toca, e disse que falaria no fim a questão do Dia Internacional dos Arquivos. O Dia Internacional dos Arquivos, e aqui depois vamos entrar aqui com a Diana sobre a questão da Junta Geral. O Dia Internacional dos Arquivos é celebrado sempre no dia 9. Este ano fizemos uma parceria com a Câmara da Praia da Vitória para celebrarmos no Conselho da Praia este Dia Internacional dos Arquivos. E porquê? Porque o Conselho da Praia, porque este ano terminou-se e estivemos a trabalhar sobre a questão da organização, do tratamento técnico, da classificação, da arrumação, da documentação da Junta Geral. As Juntas Gerais foram criadas no século XIX, em 1839, no caso da nossa Junta Geral, daqui de Angra, e prolongou-se até 1976. De maneira que a Junta Geral era por distritos, e nós pertencíamos ao distrito de Angra, que era as ilhas Terceira, São Jorge e Graciosa, e a Junta Geral abarcava uma enormidade de conhecimentos, uma enormidade de assuntos e de documentos das três ilhas, de todas as classes, tudo aquilo que era a vivência cá. Portanto, aqui a Diana esteve neste projeto de organizar essa documentação e pensámos que este ano, no Dia Internacional dos Arquivos, iríamos dar um enfoque à questão da Junta Geral. E pensou-se que a Câmara da Praia podia ser uma parceira neste trabalho de exposição e neste trabalho de levar a documentação para fora de portas. E ir junto da população. E isso é que é importante nós termos em conta. Irmos ao encontro da população, mostrar aquilo que nós temos. Aquilo que não se vê, não é conhecido. Portanto, é preciso ver para conhecer. E daí, nós estabelecemos esta parceria com a Câmara da Praia da Vitória, com a senhora vereadora da Cultura, em primeira mão, que manifestou logo desde o início uma abertura enorme para podermos fazer essa exposição. E então, o que é que vamos fazer? No dia 4 vamos inaugurar uma exposição na Casa Museu Vitorino Mésio, que vai estar lá representado documentação de todas as freguesias do Conselho da Praia, tudo do âmbito da Junta Geral e deste âmbito das obras, nomeadamente aquilo que a Junta Geral, através da sua secção de obras públicas, fez no Conselho, e juntamente também com alguma documentação da Câmara da Praia da Vitória. Portanto, ou seja, houve aqui uma mistura de esforços e esforços enormes que as duas instituições, quer a Biblioteca Pública de Angra, quer a Câmara da Praia, portanto, encetaram aqui e deram as mãos e montou-se uma exposição que me parece ser bastante interessante, nos baixos da Casa Museu Vitorino Mésio.
Antes da inauguração desta exposição, vamos ter, portanto, uma sessão no Salão Nobre da Câmara Municipal e na própria Câmara Municipal, nesse Salão Nobre, com uma apresentação pela Diana do que é que foi a Junta Geral e o tratamento arquivístico dado à documentação, e depois com uma conferência pelo Dr. José Guilherme Reis Leite, que será pelas 19 horas, e que ele vai traçar um percurso do que é que foi a história e como é que nasceu a Junta Geral e os diversos passos da Junta Geral, numa forma muito genérica, até desde o seu nascimento até à sua extinção, com a criação em 1976, no fim deste ano, com a criação do governo da região autónoma dos Açores. Portanto, eu aqui se calhar... Agora passar a bola à Diana. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, eu acho que depois desta muito boa introdução do Sr. Diretor, resta-me também dar aqui um pouco um foco ao que é o arquivo da Junta Geral do Distrito de Angra do Heroísmo. Este é um arquivo composto por 400 metros lineares, cerca de 400 metros lineares de documentação. Deu entrada pela primeira vez na então Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Angra do Heroísmo no ano de 1981. Portanto, já lá vão há alguns anos desde que deu entrada e só agora vai ser disponibilizado ao utilizador. E contou com uma equipa técnica de trabalho de 7 elementos, 4 arquivistas, 4 técnicos de arquivo, 2 técnicos de conservação e restauro e uma técnica de digitalização. Que podemos dizer? Podemos dizer que o tratamento documental foi iniciado no ano de 2020 e só concluído agora com o núcleo das obras públicas, agora no mês de junho de 2025. Importa referir também que esta organização e classificação deste arquivo teve sempre em conta a legislação vigente à altura, os documentos encontrados e a organização original pré-existente. Iniciamos o processo de tratamento documental pela higienização superficial de todos os documentos, com recurso a trinchas ou pincéis e de forma a eliminar todo o tipo de ferragens oxidadas, clipes, agraves, pins, argolas e etc. Depois disto, descrevemos os documentos, abandonamos as tradicionais fichas manuscritas e optamos por ficheiros de Word, onde depois nos permitiu que fosse possível importar todos os registros feitos para o software de gestão de arquivo. E por fim, os documentos foram acondicionados em caixas de acid free devidamente identificados. Após este trabalho longo, foram 5 anos de trabalho, o catálogo deste arquivo já está disponível no site arquivos.azores.gov.pt. Este é um arquivo que contém um variado leque de documentação, tal como atas, correspondência, processos individuais de todos os funcionários que fizeram parte da Junta Geral e dos seus serviços dependentes, registro de receita e despesa, relatórios, entre outros. Após esta organização, sentimos aqui a divisão de arquivo, o Sr. Diretor, achamos por bem e sentimos que era necessário dar um passo à frente. E então a ideia foi começar a disponibilizar a documentação manuscrita no nosso site. Iniciamos assim também a digitalização das séries das atas, que já estão praticamente concluídas e disponíveis a qualquer em qualquer parte do mundo, através do site arquivos.azores.gov.pt. O mesmo será possível, creio que passaremos para essa parte, para a disponibilização também de todos os processos de obras que compõem este arquivo. Resta dizer também e reforçar a ideia que o Dr. Avelino já passou, que a Junta Geral foi responsável pela gestão de todos os serviços do Estado nas Ilhas Terceira, Graciosa e São Jorge,
Esta instituição governativa foi crucial para o desenvolvimento e criação de infraestruturas de bens essenciais para a população açoriana, tais como o abastecimento de água potável, estradas, escolas, portos, hospitais, instalação da indústria e mais tarde da eletricidade. Portanto, caso queiram consultar, podem sempre verificar o nosso catálogo online, podem entrar em contato connosco por e-mail também e também podem se dirigir à nossa sala de consulta, temos todo o gosto em recebê-los. Fiquei então aqui o apelo. Muito obrigada, Diana. Obrigada. Agora é a altura para Mariana Castro falar um pouco. Olá, Joel. Boa tarde Aos nossos ouvintes. Joel, trago duas sugestões, como é habitual, de leitura. A primeira é de Maria Barreto Dávila, autora da obra do livro A Mulher dos Descobrimentos, Dona Beatriz, Infanta de Portugal. É um livro que resulta de muitas horas de investigação realizadas no âmbito da tese de doutoramento em História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa por Maria Barreto Dávila. Ela refere que com esta biografia da infanta de Dona Beatriz pretende demonstrar como as mulheres também detinham algum poder, um papel ativo na política atlântica do século XV e que participavam na estratégia de atuação governativa. Portanto, era uma elite feminina, sem dúvida, mas que detinha algum poder de ação. Na introdução, ela refere este pensamento que eu acho muito relevante. As mulheres estão normalmente ausentes, e verifica-se isso, não é? Do discurso historiográfico sobre a história da expansão e dos descobrimentos portugueses. A única mulher presente no padrão dos descobrimentos, em Lisboa, é a rainha Dona Filipa de Lencastre, aí representada por ser a mãe da inclita geração. Porém, as mulheres foram agentes ativos da expansão portuguesa, entre elas a que mais se destaca é, sem dúvida, a infanta Dona Beatriz de Portugal, duquesa, Viseu e de Beja e governadora do Atlântico. Portanto, ela teve uma ação governativa que se fez sentir na maioria das ilhas do Atlântico. Eu poderia continuar aqui a abordar muitos aspectos, mas fica aqui a sugestão para os leitores, mas não posso deixar de referir a biblioteca que a Dona Beatriz, portanto, tinha. E então, portanto, a infanta tinha também uma biblioteca com um número considerável de volumes para a Idade Média portuguesa, mas não comparável com as bibliotecas famosas, como a da sua tia Isabel, duquesa da Borgonha. São 31 as entradas respeitantes a livros descritas neste inventário, que correspondem a cerca de 42 ou 43 volumes, na sua grande maioria livros litúrgicos, auxiliares do serviço religioso da capela privada da infanta Dona Beatriz. Também é referido que não é possível aferir os hábitos de leitura da infanta através da sua biblioteca. Sabemos apenas que lia e escrevia e que a maioria dos seus livros era de temática religiosa. Portanto, fica aqui uma sugestão. Tem um prefácio, esta obra tem um prefácio do Dr. João Paulo Oliveira e Costa, e é sem dúvida de uma riqueza enorme o que está aqui, portanto, estas horas de investigação traduzidas depois aqui nesta obra e em todo este registro. Uma leitura um pouco mais diferente e mais complexa. Hoje trago um desafio. Kafka é sempre um desafio. Sim, sim. Portanto, é o autor da Metamorfose, do Castelo, do Processo, portanto, todos, penso que a maioria conhece um pouco e já leu alguma coisa, algum texto de Kafka. Mas é provavelmente de pouco conhecimento
de alguns leitores que Kafka também escreveu parábolas e fragmentos. Portanto, e é o livrinho que eu tenho aqui, é uma seleção, uma tradução e um prefácio de João Barrento, portanto, crítico e tradutor, um dos melhores que nós temos a nível do país. E esta leitura é uma leitura que implica desafio. E João Barrento, ele logo no início, ele tenta sensibilizar o leitor para essa até eventual dificuldade que possa ter na leitura das parábolas ou de fragmentos. E ele refere que, portanto, o objeto aqui de leitura pode não ser o que está escrito, porque está entre as palavras e as falas das personagens, ou para além delas, portanto, no gesto, entre aspas, que substitui a palavra com suporte de significação, o silêncio que se superpõe ao ruído da linguagem e das instâncias da narrativa tradicional. Portanto, é na ausência de vazios e silêncios que está o material significante destas parábolas de Kafka. É uma leitura, que implica uma outra sensibilidade para abordar o texto. Em Kafka, as certezas têm sempre uma validade muito limitada e duvidosa, e como acrescenta aqui o Sr. Professor no prefácio, a adversativa mas é, em muitas das suas histórias, o suporte gramatical deste ponto de vista. Kafka transpõe para a escrita da parábola a teoria da relatividade, questionando radicalmente a ideia da previsibilidade ou verificabilidade do real. Fica aqui então uma sugestão Kafka. Diferente para redescobrir Kafka. Outra vertente do Kafka que muitos talvez não conheçam. Não tão conhecida do público. Muito obrigado aos três. Agora, algumas despedidas finais, alguns Eu aqui um papelzinho. Leitura, já está a tempo para alguma leitura? Sim. Pronto, Claro. uma leitura. Ora, na sequência da Dona Beatriz, a Mulher dos Descobrimentos, que realmente é uma leitura muito interessante e que é uma mulher que traçou linhas estruturantes para o descobrimento, para o povoamento dos Açores, e linhas essas que depois teve uma ação preponderante na questão do povoamento. Nessa sequência, na questão dos Açores, trago aqui também uma leitura de um livrinho de 221 páginas, não é? Um bocadinho menos que aquele. Que é de um Luís Mendonça, que é natural de São Miguel, da povoação, onde estudou na Universidade em Ponta Delgada, é professor do secundário no continente, e ele tem um trabalho que saiu agora em 2024, portanto o ano passado, chamado História da Imigração Açoriana, séculos 17 a 20. Foi um trabalho que saiu pelas Letras Lavadas e tem sido um autor, um rapaz que tem se dedicado bastante à história dos Açores, e ele tem vários estudos já feitos, como por exemplo a história dos Açores numa visão global e geral, aspectos da vida cotidiana nos Açores, história da própria povoação, portanto, onde ele nasceu, a imigração açoriana, mas este aqui já saiu já há alguns anitos, portanto, em 90, na década de 90, em coautoria com um colega dele que foi da universidade também, foram colegas de estudo. Tem outro trabalho ele tem 2 romances já históricos que também são interessantes, que é Ao Leme do Destino, uma saga açoriana, é um romance histórico, e depois publicou um outro romance também histórico, que é Ilhéus para Sempre, outro romance também que ele romancia esta questão, muito interessante. Além disso, ele tem também outros trabalhos, como História dos Açores em datas, Perguntas e respostas sobre a história dos Açores, História de Portugal, perguntas e respostas, e portanto
Ele tem trabalhado imenso sobre estas questões e tem trabalhado questões muito giras. Neste livro, a história da imigração açoriana nos séculos XVII a XX, ele trata de uma forma muito clara e até com bastante cientificidade e com muitas referências o ciclo migratório açoriano com propósitos colonizadores desde os séculos XVII até o século XVIII, o ciclo da imigração espontânea para o Brasil de 1834 até 1879, que é aquele ciclo espontâneo dos casais tudo, e ainda o primeiro ciclo norte-americano, o Havaí e os Estados Unidos, 1880-1920, e ainda, e por fim, o ciclo da explosão migratória, que Canadá e Estados Unidos da América, de 1953 a 1990. E aqui enquadra-se muita gente dos Açores que vai para o Canadá e também para a América, nomeadamente, por exemplo, a questão do vulcão dos Capelinhos na ilha de Faial, em que muita gente aproveitou esta explosão migratória e foi conhecer novos mundos. Portanto, trata-se de um livro interessante de conhecimento da história local, da história dos Açores, da vivência de um povo, assim, ao fim e ao cabo, de toda uma vivência sociocultural e de mentalidades. Agora, só como palavra final, devo referir e repisar aqui a questão no dia 4, que é o do Dia Internacional dos Arquivos, e nomeadamente a conferência pelo Dr. Reis Leite, que tem por título a Junta Geral ao Serviço do Distrito de Angra do Heroísmo. Portanto, é uma conferência que será muito interessante, que vai trazer um panorama geral e interessante, e depois a própria exposição a seguir a esta mesma conferência, que tem por título o seguinte título: a Junta Geral do Distrito de Angra do Heroísmo e a sua ação no Conselho da Praia da Vitória. Portanto, o que é que, nomeadamente, as obras públicas que foram feitas, algumas, porque aqui só as exposições são mesmo isso, só tem algumas obras destacadas. Portanto, eu aqui convidava todos os elementos, os terceirenses, a assistirem a esta questão, porque é interessante e porque não pensarmos também, e aqui deixo um outro alerta, criar-se uma associação de amigos do Arquivo da Angra. Fica aqui uma boa sugestão, os amigos. Sim. Claro. Esta exposição estará patente não só no dia 4, mas até ao final do mês de junho. Na Casa Museu Vitorino Imenso. Quem não puder lá estar no dia 4 e que queira visitar, tem até ao final do mês para o fazer. Muito bem, portanto, então, tempo não falta, fica aqui o convite para todos. Muito obrigado aos três, mais uma edição sobre livros e outras atividades. Portanto, agora voltamos daqui a 2 semanas. Para a semana é então feriado regional. Muito obrigado aos três. Seguimos aqui com mais música. Daqui a pouco volto com mais informação. Muito boa tarde. Até já.